Voz FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento vamos para o Dose de Fé da Palavra de Deus e eu quero continuar com você na mensagem da Ana. Ontem nós estávamos falando sobre ela desde segunda-feira na série Restauração. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 diz: Enquanto a Ana fazia sua oração, o sacerdote Eli a observava orar. Viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Então ele pensou que ela estivesse bêbada. Até quando você vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Versículo 15, a Ana respondeu: Meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse o sacerdote Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava mais triste. A palavra fala que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido, ele é demonstrado através das expressões, da face da pessoa. E nesse caso da Ana, como nós temos falado dela desde segunda-feira, uma mulher que viveu anos sofrendo por um problema, uma situação emocional de angústia, de tristeza, de insatisfação, por ela não conseguir ter ali um filho. Na verdade, não era a questão do filho, era a frustração. Os problemas emocionais muitas vezes vêm por causa das frustrações que nós temos na nossa vida. Diante da atitude que a Ana tomou, na verdade, ela teve uma atitude que mudou a história dela. Essa oração que ela fez, o voto que ela fez com Deus, mudou. Ela saiu do lugar de 20 anos, de um lugar onde ela estava extremamente angustiada. Ela saiu desse lugar e teve uma atitude que virou a página da história dela. Foi quando ela se derramou na presença de Deus. Quando a gente está passando, quando alguém passa por problemas emocionais, uma das coisas que mais afetam essa pessoa é a incompreensão das pessoas à sua volta. É o fato dela não ser compreendida, não ser entendida, não ser abraçada. É o fato de muitas vezes as pessoas da própria casa, do convívio, achar que é frescura, achar que é problema espiritual, achar que a pessoa tá por fora. E aí essa questão, a incompreensão das pessoas à sua volta pioram a situação. No caso da Ana, ela foi incompreendida por duas pessoas aqui. Uma que era o seu marido, que ela amava e que amava ela. Ela tinha tudo, mas ele chega e diz para ela: por que você tá chorando? Por que você tá triste? Por que você não está comendo? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu não faço o suficiente para você? Eu não dou uma vida boa para você? Eu não dou amor para você? Você tem amor, você tem tudo, você tem casa, você tem tudo, não te falta nada. Então por que você tá desse jeito? Eu não sou melhor para você? Então entra ali a questão da incompreensão do seu marido. Em outra passagem bíblica, nós vemos um marido orando pela esposa para que ela tivesse filho, e essa frustração de não conseguir ser mãe saísse da vida dela, que é o Isaac. O Isaac, ele orou pela Rebeca. A Rebeca não conseguia engravidar e já tinha anos que eles estavam casados e ainda a Rebeca não podia ter filhos. Aí, nesse caso, o Isaac, ele compreendeu a situação da sua esposa e ele, junto com ela, orou ao Senhor pedindo que Deus revertesse aquela situação. Mas na situação do Eucana, nós não vemos ele ajudando a Ana em oração ou ele dando uma palavra de incentivo, mas nós vemos simplesmente ele dizendo para ela: poxa, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Não preocupa com filho não, Ana, porque eu já tenho 10 filhos. O Eucana já sabia o que era paternidade, ele sabia o que era ser pai, ele sabia o que era ter filhos, mas a sua esposa, ela convivia com a frustração desse sonho e a situação dela piorava porque ela era
agredida, ofendida verbalmente pela a outra esposa do seu marido. Então a situação emocional dela complicou demais por causa dessas questões. Aí agora ela chega na igreja, ela chega no lugar aonde ela poderia ser compreendida e ajudada espiritualmente, e aquela pessoa, aquele líder espiritual que poderia compreender a sua situação emocional, que poderia dar encorajamento, que poderia dar orientação, não estava preparado para aquele tipo de situação. Porque quando ele olha para Ana, sofrendo, chorando diante do altar do Senhor, ela orava e chorava, mas só os lábios dela que se moviam, não saía som. Então ele olhou e ele julgou a situação da Ana. Ele diz: mulher, até quando você vai ficar embriagada? Até quando você vai ficar bêbada? E aí ela fala: meu Senhor, não me julgue como uma mulher leviana, não me julgue como uma mulher sem caráter. Não, eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte. Ou seja, o que você está vendo, o que está acontecendo comigo, não é uma coisa corriqueira, normal, aparente, não é algo que alguém possa explicar, porque somente quem passa por problemas emocionais consegue ter empatia sobre quem não teve. Então, quando você é uma pessoa saudável emocionalmente, ou talvez tenha, porque eu acredito que a ansiedade, ela existe na vida de todas as pessoas são são ansiosas, todo mundo tem. Porque a palavra de Deus diz: não sejam ansiosos. O Pedro fala: lance a sua ansiedade sobre Deus. E o Paulo também vai dizer: não fiquem ansiosos por nada, antes apresentem a Deus suas petições, porque a ansiedade, ela existe em todos, seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja homem, seja mulher, seja quem for. Mas existe o transtorno da ansiedade. Existe um momento onde as frustrações da vida, as coisas que vão acontecendo, que não vão dando certo na nossa vida, vão aumentando o nível dessa ansiedade, o nível dessa sobrecarga emocional, as frustrações nos relacionamentos, as frustrações no trabalho, as frustrações dentro de casa. Então, assim, o que abala é as frustrações. É você planejar, sonhar, correr atrás, bater na porta, você tentar, planejar e tentar fazer e não dá certo. Então aí vem essa questão desse desequilíbrio, essa sobrecarga emocional, esse transtorno de ansiedade que leva. Quais são os sintomas? Quais são os resultados? Choro direto, choro compulsivo, choro do nada, dor no peito, falta de ar, e aí começam as doenças emocionais, e aí as pessoas não entendem. Muitas vezes, na verdade, não entendem. Então, o sacerdote ali, ele não compreendeu a situação da Ana. Ele, sendo líder espiritual dela, ele não conseguiu compreender, ele julgou a situação dela de modo natural. E quando não se julga de modo natural, se julga de modo espiritual, mas existem coisas que não são apenas espirituais. Porque, infelizmente, muitas pessoas que passam por problemas emocionais, elas são julgadas como que se elas estivessem sem Jesus, não tem Jesus na vida delas, como se elas estivessem realmente com algum espírito, com alguma coisa maligna, e nem sempre é assim. Por isso que a palavra fala que nós devemos buscar os dons espirituais, que nós devemos discernir as coisas, porque o espiritual, ele consegue discernir. Ele sabe discernir as coisas espirituais das que não são espirituais, e aí ele consegue ter sabedoria de Deus para poder ajudar as pessoas. Então nós estamos num momento onde a gente não deve julgar segundo a aparência, mas nós devemos ouvir. Tem alguém muito choroso, alguém muito triste, alguém muito assim perto de você, na sua casa, na sua família, pare de julgamentos. Não é porque você está bem que o outro também tem que estar. Às vezes a gente pensa: eu estou bem, aí eu consigo lidar com essa situação. E não consegue entender que às vezes o outro precisa de apoio, ele precisa de uma palavra, ele precisa de ajuda, ele precisa de apenas alguém para levar uma palavra de esperança, ou tá junto, ou tá abraçando mesmo, ou realmente falar: não, pode ficar tranquilo, eu estou orando por você, e não achar que é frescura, achar que é coisas... Porque, gente... essa, infelizmente, é a doença do século. Ansiedade, depressão, essas coisas são a doença do século e tem adoecido muitas pessoas. Muitas pessoas pelas frustrações da vida, pelas dores do passado,
tenho sofrido dessas coisas. Então a Ana foi incompreendida ali, mas ela disse para o sacerdote: não, eu não estou, não é isso que você está pensando a meu respeito. Você está equivocado, eu estou angustiada, eu estou muito aflita e eu estou orando, eu estou buscando a ajuda de Deus, porque até então, naquele momento, a única pessoa que realmente compreendia a Ana era o Criador, era o Senhor. Ele compreende, ele sabe, ele conhece todas as nossas questões, todas as nossas dores. E naquele momento, ele disse: então, já que não é isso, já que você não está bêbada, já que o que está acontecendo com você é doença nas emoções, é doença na alma, o seu problema é emocional, então vá em paz. Olha a palavra que ele liberou para ela: vá em paz. Essa palavra gerou paz no coração da Ana, porque até aquele momento ele era o sacerdote, ele era a boca de Deus na terra para os homens, ele era o mensageiro dos homens a Deus, ele era o sacerdote, havia uma unção sobre a vida dele, ele era um homem de Deus, ele estava ali, ele foi colocado ali, e a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. E o que o sacerdote faz? Ele ministra as coisas de Deus, ele profetiza as coisas de Deus, ele abre a boca para poder ser bênção na vida das pessoas que vêm até ele. E aí ele diz para ela: vá em paz, e que o Senhor, o Deus de Israel, conceda o que você pediu. Ele liberou uma palavra sobre a Ana, e essa palavra gerou na vida dela a paz, para ela entender que naquele momento o sofrimento dela acabou. Naquele momento a história dela ia ter uma virada. Então aquela palavra libertou o coração da Ana. E aí eu volto a repetir o versículo que eu comecei a citar ontem, João 10:10. Jesus diz: o ladrão, que é Satanás, que é o diabo e seus demônios, eles vêm senão. Qual que é o trabalho deles? Qual que é a finalidade do reino das trevas? É uma única finalidade, não tem outra. Não pense que o inimigo ele é bonzinho, não pense que o inimigo está indiferente a nós, não. O diabo vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esse é o propósito do reino das trevas: roubar a alegria, roubar a paz, roubar a vida, roubar a vida das pessoas mesmo, roubar os sonhos, roubar as expectativas, as esperanças, destruir e no final de tudo matar aquela pessoa. Mas Jesus veio para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus. Jesus disse: eu vim para vocês terem vida e vida com abundância. O inimigo está aqui no mundo para poder destruir, para acabar, para incentivar realmente com que as pessoas fiquem doentes cada dia mais e mais. Porque se uma pessoa está doente dentro da mente, dentro do coração, ela pode fazer mal a si mesma em qualquer lugar. Mas Jesus disse: eu vim para vocês terem vida. E não é só vida, mas é uma vida abundante. E é isso que Deus tem para mim e para você. Mas como eu faço para acessar essa vida abundante se de vez em quando eu fico meio ansioso, meio desesperado, ou eu estou? A gente precisa primeiro reconhecer. Quando a Ana, ela entendeu a situação dela, ela foi para diante de Deus de uma forma diferente, ela derramou sua alma, ela colocou tudo diante do Senhor e ela fez um voto: se o Senhor me der um filho, eu voto que esse menino vai ser do Senhor por todos os dias da vida dele e ele vai ser um nazireu de Deus, nunca vai cortar o cabelo. E aí ela ouve aquela palavra do sacerdote: vá em paz, Deus conceda o que você pediu. Ela recebeu paz no coração de verdade, porque ela levantou dali, foi se alimentar e ela já não estava mais com o rosto triste. E 1 ano depois daquela palavra, ela já estava com um filho nos seus braços. Ou seja, a estéril foi transformada em uma mulher fértil. A frustração, a raiz da tristeza, a raiz da ansiedade, a raiz da angústia, a raiz do sofrimento dela foi arrancada, porque a frustração de não poder gerar foi tirada pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Tem como resolver os nossos problemas? Tem. Existe solução? Existe. E essa solução está no Senhor. Deus usa pessoas. Deus usa as pessoas como instrumentos, como seus instrumentos, para poder gerar dentro de nós essa vida abundante que Jesus prometeu. Às vezes você pensa: a vida abundante é na eternidade. Não, vida abundante, Jesus disse: eu vim.
Ou seja, aí ele não está falando de uma vida abundante na eternidade, está falando de uma vida abundante aqui. Eu vim aqui na terra para que vocês tenham vida. E tenham vida na onde? Na terra. E vida com abundância. Na onde? Aqui. Porque eu devo aceitar viver o resto dos meus dias em tristeza, em angústia? Por que às vezes eu me consolo dizendo, não, os profetas, as pessoas de Deus têm que sofrer mesmo? Gente, a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus tem vida abundante para mim e para você aqui. Que nós possamos entender com essa passagem, com essa história. Hoje eu vou encerrar a história da Ana. Amanhã nós vamos pegar outra história para poder falar sobre restauração emocional. Mas que possamos entender que através da história da Ana existe restauração diante da presença do Senhor, quando nós derramamos diante dele totalmente a nossa alma, colocamos diante dele toda a nossa angústia, e quando nós entendemos também que Deus usa pessoas para serem instrumentos de cura na nossa vida. Muitas vezes podem ser as pessoas do nosso ciclo espiritual, das pessoas que nós convivemos na nossa comunidade. Outras vezes podem ser profissionais como terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Deus usa todas essas profissões. Tudo, diz a palavra de Deus, que toda dádiva e todo dom perfeito vem descendo do céu, do Pai das luzes, e existem profissionais que têm o dom de ajudar pessoas a lidarem com essas questões, pessoas que estudaram, e o saber, ele vem de Deus. Então que nós possamos entender, Deus tem o melhor pra gente, e que nós possamos, de fato, buscar essa cura, essa restauração emocional na presença do Senhor. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, eu te louvo, te agradeço, eu oro pedindo que nós possamos entender, através da vida da Ana, como é importante, como é precioso nós entregarmos ao Senhor todas as nossas dores. É necessário desabafar, é necessário se abrir, é necessário falar tudo que está dentro do nosso coração para o Senhor, para que assim possamos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro pedindo bálsamo, eu oro pedindo cura, eu oro pedindo, Senhor, alívio, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha levantar uma geração de homens e mulheres fortes emocionalmente, que o Senhor venha dar escape, que o Senhor venha dar renovo, que o Senhor venha dar luz, Senhor, no meio das dificuldades, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém.